O Bitcoin está corrigindo hoje, e isso não é um sinal de fraqueza. Na verdade, esse movimento é exatamente o que o mercado forte costuma fazer. Enquanto muita gente entra em pânico por causa de um dia vermelho, o gráfico semanal está contando uma história completamente diferente. E no final desse vídeo, você vai entender onde o dinheiro inteligente está realmente se posicionando agora. Vamos começar com o Bitcoin no gráfico semanal. Nós continuamos em tendência de alta no gráfico semanal, dentro de uma linha de tendência de alta, em zona de suporte. Estamos exatamente agora em uma região de suporte. O fundo anterior do Bitcoin, esse fundo aqui, é a minha referência que sim, nós continuamos em uma estrutura intacta de tendência de alta. Esse fundo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque continua sendo o nosso fundo ascendente. Ele continua sendo o nosso fundo ascendente. Então, essa região que o Bitcoin está agora, eu acredito que nós vamos ficar dentro de um retângulo. Eu venho falando isso para vocês em todos os vídeos. O Bitcoin, ele pode ficar dentro desse retângulo e neste exato momento eu vejo no gráfico semanal como um pullback, tá? Extremamente saudável para termos um rompimento verdadeiro dessa região dos 94 mil dólares. Essa resistência é a resistência que o Bitcoin tem mais forte neste momento, da mesma maneira como nós temos um suporte forte neste momento. A região do suporte está aqui, pessoal, nesse fundo dos 84 mil dólares. Depois de uma grande alta que nós tivemos aqui no BTC, do fundo dos 76 mil dólares, é normal, pessoal, uma correção. Essa correção aqui de 33%, depois de uma alta de 65%, está extremamente saudável, na minha opinião. O gráfico continua intacto. Essa correção que está acontecendo no Bitcoin, depois de buscar o all-time high, os 124 mil dólares, pessoal, o mercado precisa respirar, corrigindo, para continuar subindo. Bitcoin, fechando o semanal dentro desse retângulo, acima dos 84 mil dólares, no dia de hoje, 14 de dezembro de 2025, está tudo saudável. Agora preste atenção, porque isso aqui que você está vendo se conecta com a dominância do Bitcoin. O dinheiro está rotacionando, está saindo do Bitcoin e entrando nas altcoins. Fica até o final que eu vou mostrar o Ethereum. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. A dominância do Bitcoin neste momento, ele continua dentro de um padrão que, para mim, o Bitcoin ele vai perder esse fundo. Aqui está o gráfico que muita gente ignora. A dominância do Bitcoin é o gráfico principal para a gente acompanhar um rally nas altcoins. O Bitcoin ele já subiu muito desde 2022 e eu acredito que o dinheiro está sendo migrado para as altcoins. Uma vez que nós vermos a dominância do Bitcoin perder esse fundo dos 58%, podemos, sem dúvida nenhuma, termos um rally nas altcoins. Então, agora é o momento de ter calma, paciência, porque senão você pode perder um grande movimento que está se formando aqui. Então, enquanto esse padrão estiver dessa maneira, formando ombro, cabeça, ombro, a dominância do Bitcoin no gráfico semanal, eu acredito que nós sim podemos ter alta nas altcoins. É aqui que o Ethereum e Solana entram no radar, vendo esse gráfico. Agora, olha o Ethereum. Enquanto o Bitcoin corrige, o Ethereum começa a mostrar uma estabilidade dentro de uma região de suporte. Ok? Nós estamos trabalhando no Ethereum com fundos ascendentes no gráfico semanal. Ok? Então eu tenho no Ethereum esse fundo e esse fundo ascendente. O suporte do Ethereum mais importante está aqui, pessoal, em 2.712 dólares. Enquanto o Ethereum se mantém nessa estrutura de fundos ascendentes em cima de 2.712 dólares, é fundo ascendente, é tendência de alta no gráfico semanal. O Ethereum costuma reagir depois do Bitcoin. Esse é o tipo de gráfico que parece fraco para quem não entende o ciclo do mercado. Mas é exatamente assim que as rotações começam. O dinheiro saindo do Bitcoin e entrando
nas altcoins. Agora a Solana, mesmo com o Bitcoin corrigindo hoje, a Solana também mantém uma estrutura muito limpa de alta. Solana no gráfico semanal está dentro de um retângulo de acumulação, na minha opinião. Mesmo com o Bitcoin corrigindo hoje, Solana mantém uma estrutura muito limpa de alta. Reparem as regiões de suporte. Nós temos um suporte em 123 mil dólares, muito importante em Solana. Eu acredito que Solana está formando um padrão de acumulação dentro desse range. Esse momento que a Solana está no preço de 130 dólares, está dentro do retângulo, no fundo de acumulação. A região de resistência mais importante de Solana dentro desse padrão de retângulo está em 248 dólares e aqui no meio do caminho, puxando uma Fibonacci desse último topo a esse último fundo, a resistência abaixo de 248 dólares em Solana está aqui em 158 dólares. Então nós temos duas resistências em Solana extremamente importantes e um suporte em 123 dólares, alinhando com uma linha de tendência de alta, tá? Com base de preço com fundos ascendente. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, quando nós olhamos uma estrutura em gráfico com base de preço ascendente e o preço ficou dentro de um retângulo, para mim, isso é uma acumulação para continuar a tendência majoritária desde 9 dólares em Solana, ok? Força não se mede pelo quanto sobe, mas pelo quanto aguenta a pressão. Como assim? Aqui a Solana está corrigindo, mas se mantendo dentro de uma estrutura de alta. Agora junta tudo isso. Bitcoin corrigindo de uma forma saudável. Dominância em região crítica. Ethereum segurando em estrutura de alta. Solana mostrando força relativa. Esse é exatamente o tipo de cenário que precede movimentos importantes. Não acontece da noite para o dia. Tem que ter paciência, mas o gráfico sempre avisa antes. Eu não estou dizendo para você comprar nada ou vender nada, mas eu sei exatamente o que eu estaria observando essa semana, porque o gráfico já está falando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de leitura, sem ruído, sem nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, seja membro do canal. Quer uma consultoria? O link está na bio. Estou à disposição de todos vocês. Aqui a gente segue o gráfico e não emocional. Tamo junto.